Muitas pessoas têm dificuldade na hora de montar o próprio negócio. E não é para menos, né? Essa não é uma decisão fácil, porque o mercado oferece centenas de possibilidades. Mas tomar boas decisões é fundamental para começar com o pé direito. Então, eu chamei uma professora e especialista em empreendedorismo para dar algumas dicas preciosas para você. Eu vou conversar com Alice Salvo Sosnovski, que é a criadora da metodologia do Pulo do Gato no empreendedorismo. Alice, que bom ter você aqui no programa Mesa de Negócios. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Alice, eu quero começar perguntando para você sobre qual é o passo número 1 que as pessoas que querem montar um negócio com pouco dinheiro ou com muito dinheiro devem tomar. Eu sempre falo que o primeiro passo é você se conhecer. Eu acho que o empreendedor, para ele ter um bom negócio, ele precisa muito conhecer as fortalezas dele, os pontos fortes. O empreendedorismo é uma área muito dinâmica, ela muda todo dia. Então, quanto mais você se conhece, mais você sabe lidar aí com os desafios, com os obstáculos do caminho. E aí você parte para o negócio propriamente dito, né? O jogo do empreendedorismo, se eu puder resumir, eu resumo em 3 palavras-chave, que é você gerar valor, entregar valor e capturar valor do seu cliente. Para isso, você tem que achar um problema a ser resolvido, uma lacuna de mercado, alguma coisa que não existe. Então, a gente viu aí numa época de pandemia, de digitalização, onde surgiram vários negócios novos que precisavam atender demandas que não existiam até pouco tempo atrás. Então, quando você acha uma lacuna de mercado, uma dor realmente para resolver, seja ela um problema, ou até um desejo, né? Então, quando você quer comprar um celular mais caro, é um desejo que você quer resolver. Esse também é uma dor de mercado, quando você acha aquela dor e tenham pessoas dispostas a pagar por isso. E aí você consegue gerar um valor, você consegue entregar o valor e capturar valor, que é receber do seu cliente o dinheiro, o pagamento pela solução. Alice, você está dizendo então que quem quer empreender tem que olhar primeiro para fora, mas o mais comum é a pessoa olhar para dentro de casa ali e ver a sua própria trajetória, o que ela sabe fazer. E a tendência do empreendedor é ele aproveitar o talento que ele já tem, de uma profissão talvez que ele já tenha exercido, para então colocar o negócio dele funcionando naquele setor. Esse não é o melhor raciocínio então? Eu sempre falo que é uma combinação dos 2 caminhos, por isso até que eu comecei falando muito do autoconhecimento. O empreendedor tem que saber muito no que ele é bom e no que ele não é bom, porque ninguém é bom em tudo, e aí você tem que achar um equilíbrio entre esses 2 caminhos. Você tem que saber o que você é capaz de entregar para o mercado e o que o mercado pode capturar dos seus talentos e tudo, mas essa combinação é ideal. Como eu disse, eu estou nessa área há muitos anos, eu já vi ótimos empreendedores que seguiram só o seu desejo, só o seu talento e não conseguiu dar certo porque não conseguiu vender, e gente também que só fica olhando o que o mercado quer e aí entra nessas modas, sabe? Essas modas do bolo de pote, da paleteria, esses serviços que aparecem e saem e vão embora muito rápido, e aí ele também perde o bonde do empreendedorismo. Então, o ideal é justamente você equilibrar no que você é bom, do que o que o mundo precisa, o que o mercado está pedindo. Sempre se falou muito de fazer um plano de negócios como uma garantia de errar menos. Mas nesse mercado que está mudando da noite para o dia, negócios abrem e fecham assim de um ano para o outro com uma rapidez incrível. O plano de negócios ainda é tão necessário quanto já foi quando tínhamos uma economia diferente? Foi uma mudança muito rápida. Quando eu comecei no empreendedorismo, ainda era exigido muito você fazer um plano de negócio. Mas ele não é totalmente obsoleto. Ele é importante para determinadas situações. Então, eu vou explicar um pouquinho. Quando a gente está falando dessa nova economia, tudo muito ágil, muito rápido, né? A digitalização, essa transformação da tecnologia, realmente um plano de negócio não faz sentido. Faz sentido o que a gente fala dos métodos ágeis, é você fazer um produto, né, o que eles chamam de MVP, fazer um produto, um serviço mínimo viável, ali o mínimo possível para você entregar para o seu cliente, ele testar, aí ele gosta, ele te dá feedback, ou ele não gosta, ele te fala para corrigir isso, aquilo, e você vai adequando ao mercado. Então, é fazer, testar, corrigir, fazer de novo, testar de novo, corrigir de novo. Você fica dando esse ciclo contínuo. E aí, então, você está sempre conversando com o mercado, né? Essa importância de você estar conversando com o mercado, conversando com seus clientes reais,
ela é mais importante do que o plano de negócio num primeiro momento. Só que vai chegar uma hora que quando você já tem um negócio, uma ideia validada, essa ideia virou um negócio, você precisa cuidar da estrutura de uma empresa. Aí você vai cuidar da parte de marketing, da parte jurídica, da parte de operação. Isso aí está tudo embutido num plano de negócio. E aí é interessante que você tenha, assim, um plano de negócio e você precisar de investimento, principalmente. Então, você não vai falar com o investidor se você não tiver um plano muito bem estruturado. Tudo no certinho, escrito no Excel. Então, o plano de negócio, ele não é descartável, ele é importante ainda, mas para começar, eu sugiro que o novo empreendedor comece com as metodologias ágeis. Então, hoje a gente tem ferramentas, o Business Model Generation, né, o conhecido Canvas, e na internet tem muita coisa hoje disponível para você empreendendo de uma forma muito mais ágil, sem precisar primeiro fazer um plano de negócio enorme, que não vai te levar a lugar nenhum no primeiro momento. Você citou aí nessa resposta, Alice, o MVP, que é uma linguagem muito comum aí do mundo das startups. E eu quero colocar uma outra aqui, que é a pivotagem do negócio, que é quando você está indo num caminho, descobre que esse caminho, por alguma razão que você não percebeu antes, ou porque o mercado mudou, ele exige de você uma resposta nova, e aí você pivota o seu negócio indo por uma outra direção. Essa é uma resposta que tem que ser rápida, né? Exatamente. E a pivotagem acontece nesse momento que você está testando o seu produto ou o seu serviço, e aí você testa com clientes reais, o cliente fala, olha, isso eu gostei, isso eu não gostei, você vai aperfeiçoando o produto ou o serviço. Mas, às vezes, o cliente não gosta de nada ou não está disposto a pagar por aquilo. Ele acha legal, mas ele fala, olha, eu não pagaria por isso. E aí você tem que pivotar. Pivotar é o quê? É você mudar o negócio. De repente, você vai entregar um produto e aquele produto você acha que é caro, mas o produto não importa, o que importa é a experiência. Hoje a gente está falando de uma era da experiência. Então, o consumidor mais preocupado com o produto, ele está preocupado com a experiência que ele vai ter. Aí, o produto que você achava que ia ser caro sai muito mais barato, mas a experiência vai ser o custo. E aí, você vai pivotando, você vai mudando o seu negócio de acordo com as respostas, com o feedback dos clientes reais, né? Então, essa é a vantagem dos métodos ágeis. O MVP que você falou, né, que na tradução é o mínimo produto viável, ou a pivotagem, que é você mudar o seu negócio enquanto você está criando ele, são todas linguagens, são nomenclaturas das metodologias ágeis. Ou seja, Alice, empreendedor que fica com a ideia fixa na cabeça não tem futuro longo nesse mercado mutante, não, né? Não, a gente fala que o empreendedor tem que se apaixonar pelo problema. Se ele se apaixonar pela solução, ele já está com meio caminho andado para não dar certo, porque a solução muda toda hora. Agora, o problema, se ele está focado no problema, ele sempre vai achar uma solução para aquele problema. E a solução vai mudando e não tem problema. O negócio é você focar no problema e no cliente, no público que você quer atingir. Alice, essa parte de idealizar aí a solução que você vai levar para o mercado, seja em forma de serviço ou em forma de produto, ela costuma aí gastar muito da energia do empreendedor e costuma ser a parte que ele mais gosta. Mas aí vem a questão financeira, né? Tem que ter ali o controle de todos os custos, por exemplo, colocar preço nas coisas, e esse costuma ser um desafio comum para os empreendedores de primeira viagem. Que conselho que você dá, por exemplo, para que ele tenha indicadores confiáveis de que ele está fazendo as coisas direitinho? A primeira coisa, assim, o primeiro conselho que eu dou para todos os empreendedores e empreendedoras que a gente atende muito, assim, nas redes, na Rede Mulher Empreendedora, primeiro a pessoa trabalhar muito, de novo, o autoconhecimento, essa capacidade de resiliência, de aguentar os baques, porque é uma jornada muito desafiadora, o empreendedorismo, então você tem que trabalhar muito as suas emoções. E tem que ter também, para quem, eu sei que a gente está num país como o Brasil, que não é todo mundo que tem, mas assim, a gente sugere que tenha um colchão financeiro, um dinheiro que dê para você esperar o seu negócio criar uma musculatura, e aí você começa a fazer retirada. Infelizmente, não é todo mundo que tem, é na cara e na coragem, então o brasileiro é, sim, um povo muito empreendedor, a gente está sempre, as pesquisas internacionais mostram que o Brasil está ali sempre no topo de atitude empreendedora, então a gente é muito empreendedor, mas a gente, até por isso, porque a gente está num terreno muito hostil, que você tem que estar o tempo inteiro dando pulo, né, se virando nos 30. Então, assim, a primeira coisa é isso, é cuidar das suas emoções, né, da sua resiliência, ter o colchão financeiro, e aí, a partir do momento que você tem a empresa, é olhar os indicadores, né, você me perguntou dos indicadores principais.
é olhar essas coisas que teriam no plano de negócio, é olhar a operação da empresa se está indo bem, se a satisfação do cliente, se o cliente está satisfeito, porque uma empresa, ela só existe com o cliente satisfeito. Se o cliente não estiver satisfeito, não adianta ter investidor, não adianta ter ninguém patrocinando, é o cliente, então tem que ver essa satisfação do cliente, tem que ver as pessoas, os seus funcionários, os seus colaboradores, que são também as pessoas que fazem, né, a empresa acontecer, e os processos hoje com digitalização, com tecnologia, eles precisam ser mais ágeis, as coisas precisam ser mais transparentes, mais ágeis. Então, assim, por esses indicadores, você consegue ver se a saúde da empresa ela está ok para a empresa continuar e ter uma perenidade no mercado. Alice, para aliviar um pouco essa questão aí, para quem não tem habilidades financeiras, né, não consegue muito ali calcular os custos, não lida bem com números, um sócio que tenha essas competências resolveria o problema. Você recomenda e em que condições uma sociedade é uma boa ideia? Tem pesquisas que mostram que uma empresa que tem sócios, ela pode andar até 2 ou 3 vezes mais rápido que uma empresa de quem está sozinho. No entanto, as empresas também, uma outra pesquisa mostra que um dos motivos de maior fechamento das empresas é briga entre os sócios. Então, são 2 pesquisas que mostram aí uma dicotomia, né? Ter sócio ou não. Eu acho que, assim, você pode ir sozinho e seguir a sua empresa, mas se você quiser ter sócio, tenha um sócio complementar. Se você tiver as mesmas habilidades que seu sócio, não adianta. Então, se um é bom em finanças, o outro vai ser bom em vender um negócio, ou se um é uma pessoa mais cautelosa, mais paciente, vai ter que ter um sócio mais ousado. Então, assim, procurar habilidades complementares, mais valores e afinidades, assim, valores muito parecidos. Porque se você não tiver os valores parecidos, propósitos parecidos, uma visão de futuro parecida, vai um querer ir para a direita, o outro para a esquerda. Aí uma hora vai dar problema. Então, assim, foca nos valores, assim, conversa, eu sempre indico, né, para os meus mentorados, tem uma conversa muito franca antes de fechar uma sociedade, porque uma sociedade é, sim, um casamento. Alice, vamos lembrar que um bom contrato entre sócios resolve esse problema da pesquisa número 2 aí, né, que dá como causa de fechamento de empresa as sociedades que não deram certo. Um bom contrato resolve isso. Isso mesmo, chama acordo de cotistas. É quando você senta com essa pessoa e conversa assuntos, e eu falo por experiência pessoal, eu com sociedades, eu primeiro sento e converso assuntos, valores pessoais mesmo, se você topa trabalhar no final de semana, se você não topa trabalhar, como é que é com família, tudo, essas conversas, e depois você coloca isso tudo num papel, faz num contrato, que a gente chama de acordo de cotistas, onde fica estabelecido ali o papel de cada um, a responsabilidade de cada um, quanto cada um vai investir naquele negócio. Quando as coisas são transparentes, fica muito mais fácil de você confiar e ter uma sociedade bem-sucedida. Se começa só na conversa, sem nenhum papel, o primeiro problema, e não é só problema falta de dinheiro, não. Às vezes é exatamente o contrário. A empresa dá muito certo, ganha muito dinheiro, e aí vai ter problema entre os sócios. E esse é outro ponto que eu quero colocar para você. Muitas vezes a empresa que está crescendo, vendendo muito, quebra. Por quê? Empresa que vende muito não significa que ela tem uma boa lucratividade. Então, eu já peguei mentoras que falavam assim, tinha loja, assim, mas eu vendo loja de roupa. Eu vendo roupa pra caramba, mas eu não lucro. Porque ela fatura muito, mas não lucra. Por quê? Está fazendo a precificação errada. Você compra de um fornecedor, tem que pagar na hora o fornecedor ou em 15 dias, mas vende a prazo, a 30, 90 dias. Então, assim, você tem que entender de fazer precificação, fazer um fluxo de caixa bem feito. Então, tudo isso impacta na lucratividade. A lucratividade, inclusive, é um dos indicadores a serem revisitados e olhar sempre que puder, porque uma loja que vende muito, um negócio que vende muito, nem sempre significa que a empresa está tendo uma boa saúde financeira. Ela precisa ter um fluxo de caixa bom, e ela precisa ter uma rentabilidade, uma lucratividade que justifique o negócio. Alice, para a gente caminhar para o encerramento, eu quero mais 2 questões com você. E a primeira delas é a seguinte: em relação a todas as demandas que um empreendedor precisa entregar para ter um negócio saudável, né, toda a dedicação, tem algum momento que ele pode descansar e falar, não, agora o meu negócio está indo no ritmo certo, eu posso trabalhar menos, ou ele tem que ter essa atenção permanente, uma atenção ali o tempo todo para não deixar o negócio sair dos trilhos? Eu sou empreendedora há 15 anos e eu vou te dizer que a atenção continua, todo dia é um frio na barriga, mas
você aprende a lidar com essa tensão, sabe? Não é uma coisa assim, mas senão ninguém conseguiria sobreviver, né? A gente tem um nível aí de limite mesmo. Então, o empreendedor, e eu falo que o empreendedorismo é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, desenvolve muita habilidade, muita soft skill no empreendedor. Então, o empreendedor aprende a lidar com os desafios, a lidar com esse negócio de todo dia você tem que... O empreendedor nunca vai ter uma tranquilidade, assim, sabe? Agora eu estou tranquilo. Não, porque empreendedorismo tem a ver com inovação. Inovação, todo dia você tem que ver uma coisa diferente, você tem que resolver um problema diferente. É inerente a essa jornada empreendedora. Mas o empreendedor, desde o dia 1 do negócio, ele tem que ter muito o autocuidado. Olhar muito, no começo da entrevista eu falei, né? O empreendedor tem que se conhecer, saber qual que é o limite dele, porque se ele não estiver bem, o negócio dele não vai estar bem. Então, não é assim, vou me matar agora para depois ficar tranquilo. Primeiro que você não vai ficar tranquilo. Então, não se mate nos primeiros momentos, nos primeiros meses, nos primeiros anos. Tenta encarar essa jornada de desafio, mas se cuidando da sua saúde mental, emocional, da sua saúde física, né? Que você pode ter um problema de coração, cuidando dessas relações familiares. Não é uma equação fácil, não tem uma fórmula pronta, não tem uma solução. Eu acho que cada um tem uma realidade. As mulheres empreendedoras é uma área que eu estudo bastante, como mãe empreendedora também, então você tem uma dedicação com os filhos, com a casa, os homens também participam cada vez mais, né, das atividades familiares, então, assim, é achar a sua própria fórmula para você conseguir trabalhar, mas ter uma vida pessoal, ter um descanso também, porque não vai chegar esse dia que você não vai fazer nada e vai estar tudo bem. Desista. Eu estou há 15 anos e não chegou esse dia para mim ainda. A tranquilidade que espere, né? Que você tem mais o que fazer, né? Alice, em 2019, você foi eleita aí uma das top voices do LinkedIn. Resume para mim, por que você acha que você mereceu ganhar esse título? Foi uma surpresa muito bacana, realmente eu não esperava, apareceu no meu inbox lá o convite, e eu fiquei super feliz. Na verdade, eu sou jornalista de formação, me formei na UFMG, então, assim, gosto muito de escrever. Sou empreendedora há 15 anos, estudo, hoje eu faço mestrado aqui na USP em empreendedorismo, então sempre escrevi muito sobre esse tema. E esse tema tem ganhado cada vez mais aí a atenção das pessoas, né? Como eu disse, o Brasil um país muito empreendedor, então o que eu escrevia lá começou a chamar a atenção, né, das pessoas, de quem me segue, também dos editores do LinkedIn, e aí eu tive essa grata surpresa, e me chamaram para fazer parte do hall de Top Voices, para expandir mais esse assunto, né, então eu trato o empreendedorismo como um tema, assim, muito caro, e quanto mais eu consigo compartilhar, mais eu aprendo, mais eu consigo viver melhor essa jornada. Com certeza, aprendizado todos os dias para nós que lidamos com esse assunto, né? E para a gente encerrar, então, qual é o seu conselho para aquele amigo do peito que chegar para Alice e falar: Alice, eu estou querendo empreender, o que você acha que eu faço? Aquele conselho assim, considerando tudo que você já disse aqui também, que é importante, né? Mas eu quero aquele conselho para a pessoa ir para casa pensando nele. Qual seria? Eu traduzo isso como o pulo do gato. Qual que é o pulo do gato do empreendedor? Para mim, o pulo do gato é você se conhecer as suas potencialidades, do que você é capaz, o que você quer. Quando você sabe o que você quer, você chega lá. Agora, quando você está perdido, você não consegue desenvolver, nem pessoalmente, nem muito menos desenvolver um negócio. Para desenvolver um negócio, você tem que estar se trabalhando o tempo inteiro, sabe? Então, para mim, é investir nessa coisa do autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você sabe o que quer e mais você luta por aquilo que você quer. Excelente. Muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Continue aí ajudando os nossos empreendedores Brasil afora. Sucesso para você, Alice. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Sucesso e até a próxima. Bom, pessoal, o Mesa de Negócios vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado demais deste programa. Lembre-se de compartilhar com seus amigos empreendedores ou com aqueles que estão cozinhando a ideia de montar o próprio negócio. Quem sabe com essa entrevista, as informações que temos aqui no programa de hoje, você não vai dar aí esse passo que está faltando ajudando o seu amigo, hein? Muito obrigado pela sua companhia e não se esqueça, deixa aqui o seu like e acione também o sininho após se inscrever. Assim você vai ser informado de todas as nossas publicações. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.